Então, estão aqui todas as soluções dessa equação diferencial. Constante genérica qualquer sobre x, mais x² sobre 5, sendo essa constante um número real qualquer. X, claro, nunca pode ser zero, nem na fórmula da solução, nem no enunciado da equação podia ser. Está coerente. Um outro exemplo interessante para também deixar bem claro o que é linear. Y' mais seno xy igual a seno. Esta é linear de ordem 1. Observe, não é linear em x, por causa do seno x, mas em y. Só tem o y', só tem o y, e em y, como se você pensar que quando você olha a variação em y, o x é fixo, o x é constante, então do ponto de vista do y, é y' constante vezes y igual a constante, que é uma equação linear em y. A fórmula resolutiva que nós deduzimos diz que a função solução y é igual exponencial de menos a função p. Quem é a função p, quem é a função q? A função p minúsculo de x é seno x, e que é igual à função q minúsculo de x. Então, a solução é e elevado a menos seno x dx, abro colchete, constante mais integral de e elevado à integral de seno x dx, vezes x dx. P e Q são iguais a seno, fecho o colchete. Ou seja, e elevado, primitiva de menos seno, cosseno. E elevado a cosseno x, constante, mais integral de e elevado à primitiva de seno, e elevado à primitiva de seno. Primitiva de seno, menos cosseno. Então, e elevado a menos cosseno, vezes seno dx. Fechei colchete. Falta mais uma primitiva. Primitiva de e elevado a menos cosseno vezes seno. E elevado a menos cosseno. Porque isso é e elevado a uma f vezes a sua derivada. Estrutura lógica da primitiva que está envolvida aí é a seguinte. E elevado a f vezes f'. O que é a primitiva de e elevado a f, f'? E elevado a f. Quando você deriva e elevado a f, daí elevado a f, f'. E, portanto, a solução é constante vezes e elevado a cosseno x mais 1. Aqui x pertence a R e qualquer que seja C pertencente a R. X pertencente a R é o domínio da função, não há restrição de domínio. E a constante pode ser qualquer valor da constante. É bonito pensar que a função 1 é solução. Função constante igual a 1. É óbvio depois que alguém conta, né? Y' não é zero, se a função é constante igual a 1. E se você põe aqui y igual a 1, fica seno igual a seno. É a solução. Isso tudo está fazendo sentido, turma?
Os grandes métodos para resolver lineares de ordem 1 são esses que eu apresentei. Tem uma coisa que eu gostaria de comentar, que exige que a gente faça um pouco de uma discussão juntos, é uma estratégia que a gente usa muitas vezes e que você precisa estar bem consciente do que a gente está fazendo. Que elas respondem pelo nome genérico de mudanças de variável em equações diferenciais. É um procedimento que a gente faz muito. E é só um comentário que a gente tem que ficar bastante atento para o significado do que a gente está fazendo. Com frequência, a gente obtém equações diferenciais que eu posso dizer que elas são daquela estrutura. Eu tenho a derivada e é uma fórmula de uma expressão em x, y, z. Eu peguei o exemplo ax mais by mais c, mas poderiam ser outras coisas. Por exemplo, em seguida eu vou fazer o seguinte exemplo. Y' igual a seno quadrado de x menos y mais 1. Daqui a pouco eu passo a limpo isso. Mas percebe o que eu estou querendo dizer? Y' é uma fórmula, que no caso é um seno quadrado, de uma conta com x, y e z, que se enquadra numa estratégia mais geral de uma expressão do tipo ax mais by mais c. Sempre que eu tiver isso, eu posso simplificar a minha equação via mudança de variável. Então, eu posso fazer uma mudança de variável introduzindo uma variável z, que é o ax mais by mais c. Aí, vai ficar f de z ali na frente. Vai ficar muito simples. Agora, qual que é o ponto delicado que me leva a discutir isso com vocês em particular? O que acontece com o y' quando eu mudo de variável? Eu estou jogando com 3 variáveis. Eu tinha a variável y e a variável x. Embora muitas vezes eu relegue para um papel secundário quem é quem, mas a gente nunca esquece que é y que é função de x. Que aquele y' que está ali é dy dx, é a derivada da y em função de x. Por estratégia de resolução, mas é só uma estratégia, eu muitas vezes escrevo dy dx, faço operações algébricas como se y e x fossem equivalentes. Mas a gente sabe que é o y que é função de x. O x é a variável independente e o y é a variável dependente. E quando eu introduzo uma terceira variável z? Em outras palavras, agora estou com 3 candidatos a variáveis, eu vou ficar com uma equação em 2 variáveis. Mas quais 2? Poderia ficar com z e y, z e x, y e x? Não. Y e x não, porque era o que eu tinha antes. Então, y e x eu não quero. Eu quero que o z apareça, para simplificar a coisa. Para ficar na expressão f de z. Mas, e aí, o que eu tenho que pensar? Eu vou fazer o z se relacionar como? O z vai ser a nova variável dependente. E eu vou ter que escrever dz dx. E reescrever aquela equação com um z' de x, dz dx. Então, eu faço essa mudança de variável e eu interpreto o z como a nova variável dependente. Quem é a variável independente? Continua sendo o x. Isso me leva a calcular dz dx.
Eu preciso ter um dz dx para colocar na fórmula. Ou, em outras palavras ainda, se eu fizer esta mudança de variável dependente, não quero mais a variável dependente y, quero a variável dependente z, a variável independente continuará sendo x, mas eu tinha dy dx, eu agora preciso dz dx, e a pergunta pode ser refeita assim: qual é a relação entre dz dx e dy dx? Para eu poder mudar a variável nos dois lugares. Daí eu faço isso, ser f de z, que fica simples, e eu quero saber o que vai aparecer aqui. Bom, é só derivar na fórmula da mudança de variável. dz dx, estou derivando em relação a x. Então, dz dx. O que é a derivada de ax em relação a x? A. O que é a derivada de by em relação a x? By', ou dy dx. E o que é a derivada de c em relação a x? Zero. Então, lá naquela equação original, eu vou escrever que dy dx, onde tinha dy dx ou y', eu vou escrever no lugar 1 sobre b dz dx menos a. Isolei o dy dx em função do resto. E a equação original fica equivalente, na nova variável, à seguinte outra equação. 1 sobre b dz dx, a sobre b igual a f de z. E se você olhar com carinho, você vai ver que isso é de variáveis separadas, mais do que exatas, variáveis separadas. dz dx, multiplica tudo por b, menos a igual a bf de z. dz dx é igual a mais bf de z. Primeiro multipliquei tudo por b, depois passei o a somando. Agora pega esse bloco inteiro, passa dividindo, e pega o dx, passa multiplicando. A gente faz aquele truque algébrico, fica 1 sobre a mais b f de z vezes o dz, igual a 1 dx. Pronto, separei as variáveis. Então, vamos agora dá uma olhadinha para o todo que eu fiz. Eu vou fazer um exemplo numérico, mas dá uma olhadinha para esse todo. Eu tinha uma equação cuja estrutura lógica, y' igual a f de ax mais by mais c. Quando eu penso na estrutura lógica, não me parece que eu consiga separar a variável x e y. Porque a variável x e y estão embutidas no mesmo pedaço que essa f. E essa f não é simples. Ela não me permite separar as variáveis. Mas se eu faço esta mudança de variável, nessas duas novas variáveis z e x, eu consigo separar as variáveis. Resolvo esta, que é de variáveis separadas. E depois, é claro, que eu tenho que voltar para a variável y. Porque a minha equação foi formulada em y, não em z. Isso que eu acabei de falar faz sentido, turma? Um exemplo numérico. Está aqui. Y' igual seno quadrado de x menos y mais 1.
Vocês estão entendendo que eu acabei de dizer que eu não tenho ilusões de separar a variável y e x? A gente não tem muita ilusão de que a gente vai conseguir, nesse seno quadrado, separar o x e o y, um para cada lado, para tratar como se fosse uma equação de variáveis separadas. Concordam? Mas se eu fizer a mudança de variável que está indicada, e esse é um exemplo, né, o caso anterior, com a igual a 1, b igual a menos 1 e c igual a 1. ax, by mais c. E se eu fizer, então, a mudança de variável z igual a x menos y mais 1, eu vou ter aquela coisa que já está escrita ali, dz dx vai ser 1 menos dy dx. Derivo aqui em x, então dz dx, derivo em x, derivo y em x. Daqui sai que dy dx é igual a 1 menos dz dx. É só jogar agora aqui, não é? Passei o dy dx para lá e o dz dx para cá. Jogo tudo isso na equação original e eu encontro 1 menos dz dx igual a seno quadrado de z. Menos seno quadrado de z igual a dz dx. Joguei para o lado de lá e do lado de cá do sinal de igual. Joguei esse seno quadrado para lá, trocou o sinal. Joguei o dz dx para o lado de cá, trocou o sinal. Isso aqui é cosseno quadrado de z igual a dz dx. E a minha equação fica dx de um lado, 1 sobre cosseno quadrado de z dz do outro, ou ainda secante ao quadrado de z dz. Separadas as variáveis, né? E aí como é que eu acho a solução geral? Quando é de variáveis separadas. Integra um lado em x, outro lado em y e mantenho igual, lembrando que neste procedimento de integrar um lado em x, um lado em y, você vai colocar mais constante numa delas. Vou colocar mais constante no lado do x. Então, integrando ens dos dois lados, a solução vem integral em x de um lado igual integral em z do outro. É assim que a gente resolve as de variáveis separadas. Primitiva de 1 dx é x, mais constante. Igual quem que é primitiva de secante ao quadrado mesmo? Tangente. Tangente ao quadrado de z. Tangente de z, sem o quadrado. Obrigado. Foi boa, vocês nem perceberam como que ele corrigiu, né? Ele só olhou feio. Tangente, não tangente ao quadrado. E a resposta fica tangente de x menos y mais 1 menos x igual a constante. Onde c é uma constante real. Vocês perceberam a força disso, né? Eu não consegui separar em x e y, nem no enunciado da equação original, e tampouco na resposta. A resposta x e y não estão separados. Mas uma mudança de variável no meio do percurso fez com que eu introduzisse uma variável auxiliar, z. Nesta variável auxiliar eu consegui separar as variáveis, consegui resolver na variável auxiliar e depois voltei para a variável. É uma estratégia ótima, funciona sempre que você tiver a derivada isolada como uma função de combinações de x e y. Observem que eu fiz isso para ax mais by mais c. Mas e se fosse uma outra coisa? Eu podia tentar fazer uma coisa semelhante, tendo consciência de que eu vou calcular dz dx.
Aí eu faço o dz dx aqui e verifico o que aconteceu. Vocês vão lidar com vários exercícios deste tipo. Numa próxima aula eu faço outras variantes deste tipo de